E eu fico contente em fazer isso. Meus irmãos, há um ditado americano que diz assim: a gente tem certeza de 3 acontecimentos na Terra: impostos, tribulações e a morte. Ou seja, todos nós vamos pagar impostos e, dependendo quem está liderando o governo em qualquer época, talvez mais impostos do que nós pensemos. E também todos nós vamos passar por tribulações e cada um vai enfrentar a morte. E Deus trata muito bem das últimas 2 coisas citadas, tribulações e a morte, em sua santa palavra. E ele faz isso em sua bondade para que cada um seja preparado, consolado e possua uma perspectiva eterna sobre tais realidades humanas. E sem dúvida, tribulações fazem parte de cada pessoa, da vida de todas, crente e não crente. E nós temos de admitir que algumas dificuldades são mais intensas que outras. E há um momento, uma vez ou pouquíssimas vezes, que uma calamidade caia sobre nossas vidas. Alguns descrevem essas experiências como sendo um batismo de fogo. E hoje nós vamos estudar sobre um homem de Deus que sofreu mesmo uma tribulação tremenda. O nome dele era Jó. Então eu penso que você já encontre o livro de Jó. Então, fica bem antes do livro de Salmos. O nome de Jó significa fortemente tentado. E a experiência que nós vamos estudar hoje, que aconteceu com ele, podemos dizer que a experiência combina muito bem com seu próprio nome. E provavelmente Jó vivia cerca de 2.000 anos antes de Cristo nascer. Significa que ele vivia na mesma época dos patriarcas. A gente não tem certeza, mas muitos pensam que provavelmente ele era daquela época. E ainda que Jó fosse um seguidor de Cristo, seguidor do Senhor de sua época, ele sofreu uma calamidade que o deixaram no fundo do poço, podemos dizer. E nós podemos perceber muitos insights para os discípulos de Cristo nessa história verdadeira. E de fato, meus irmãos, é uma história verdadeira, não é uma fábula. Nós temos afirmações da existência de Jó no Novo Testamento. Então, negando ou falando que esse era uma poesia, um mito, alguma coisa, está distorcendo a afirmação da palavra de Deus. E podemos colocar muitas lições desta história, desta narrativa, em 2 categorias teológicas, abrangentes, mas bem correlacionadas. Quais são? A teodiceia. A teodiceia compreende a existência do sofrimento humano à luz de um Deus soberano e bom. E angelologia seria a segunda categoria, em especial Satanás, seus demônios e suas ações. Então, sem demorar, vamos estudar, vamos ler esse capítulo. E o que eu vou fazer, eu vou dividir nossa reflexão bíblica hoje em 4 partes. Eu vou ler uma parte, eu peço que vocês sigam a leitura, e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre aquela parte. Então, Jó, capítulo 1. Eu vou começar a ler em versículo 1. Diz a palavra de Deus: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó.
Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possui 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comeram e beberam com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Podemos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que dá vida, dá consolo, dá para nós orientação do Senhor aqui nessa vida difícil. E, Senhor, nós necessitamos de ouvir Tua palavra e receber Sua orientação hoje. Eu confesso minhas limitações em falar essa língua, mas também minhas limitações em atingir as almas. Mas nós sabemos que Tua palavra tem essa eficácia. Portanto, nós rogamos que Teu Espírito que habita em cada filho de Deus e que Teu Espírito que habita entre Sua igreja esteja nos edificando hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Então, vamos começar por analisar a vida de Jó, nesse trecho que nós acabamos de ler. Observe a prosperidade que Deus tinha dado a Jó. Ele era um homem que possui muitos animais e, bem provável, muitos terrenos. Naquela época, não havia bancos e bolsas de valores e esse tipo de coisa. Então, sua riqueza se manifestava em animais e terrenos. E também ele é um homem que possui muitos servos. Por causa de muitos bichos, tinha que ter servos para cuidar dos bichos, podemos dizer. E nosso texto diz que ele é um homem não apenas rico, mas o mais rico do Oriente, daquela região, daquela época. E a prosperidade de Jó não apenas manifestava em bens materiais. Podemos perceber que sua riqueza ou sua prosperidade se manifestava em filhos. E muitos filhos. E nós temos que lembrar isso, nós temos que afirmar que a prosperidade se manifesta hoje ainda em famílias e famílias grandes. Eu aprendi isso um pouco mais tarde do que eu deveria. Mas eu tenho percebido, Laura e eu, nós somos missionários agora, e nós temos esse privilégio de ser missionários aqui entre vocês ao longo de quase 23 anos. E nós percebemos que a família brasileira está cada década com menos filhos em casa. E podemos perceber também que as famílias cristãs estão seguindo aquele padrão cultural. Então, nós temos que perceber que nossa prosperidade tem a ver com nossa posteridade, podemos dizer. E antes de... Jó sabia que Deus tinha lhe dado tudo, pois mais em frente nós vamos ler que ele falando, o Senhor o deu. Mas antes de prosseguir sobre esse estudo sobre Jó, eu gostaria de salientar a visão cristã sobre os bens materiais. Eu acho que é de bom proveito aqui.
nós podemos deduzir 3 princípios sobre a prosperidade desse trecho e também à luz das Escrituras em sua íntegra. Então, o primeiro princípio é o seguinte: a riqueza não é má em si. Nós temos que lembrar isso. A riqueza não é má em si. Mas o interesse, a Bíblia está revelando para nós que o interesse exagerado nela tem uma tendência forte de desviar nossa atenção das questões mais importantes, como nossas almas eternas. O apóstolo Pedro, ele dá essa advertência em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 9. Falando ao Timóteo em como ele deveria orientar, instruir os irmãos, ele diz que os que querem ficar ricos caiam em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Segundo princípio, Deus, de fato, dá riquezas a algumas pessoas cristãs. Nós não podemos negar isso. Ele faz isso de acordo com sua sabedoria para o bem daquela pessoa, para o bem de outras pessoas. E, terceiro princípio, é muito prejudicial dizer que Deus deseja fazer todos ricos e que apresente uma estratégia espiritual para tal finalidade. Meus irmãos, nós devemos ajudar as pessoas a não cair nos despojos de grupos cristãos que pregam esse tipo de ensino distorcido. Então, essa é uma pausa. Podemos dizer bônus hoje. Mas esse é um pouco sobre a vida de Jó, a prosperidade que Deus tem dado a ele. Mas eu queria que você percebesse comigo aqui que algumas qualidades notáveis desse homem. Primeira qualidade, Jó era um homem comprometido com seu Senhor. Versículo 1. Veja o versículo 1. Aquela frase sobre Jó, aquela descrição vai ser repetida mais em frente, aqui em capítulo 1 e também em capítulo 2. Isso é como Deus estava enxergando seu servo. Ele era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer mal. Você gostaria que Deus falasse a mesma coisa sobre sua vida? Que você é uma pessoa íntegra e justa, que você tema ao Senhor e evita fazer mal. Se Deus pode falar isso sobre sua vida? Se não, por que não? O que está entrando na sua mente agora, que está destacando a inibição dessa descrição sendo aplicada à sua vida? Eu vou supor aquela coisa, ou aquela pessoa, é sua pedra de tropeço. É um motivo para seu arrependimento e alinhar sua vida ao padrão de seu Criador. Mas você pode perceber que ele era um homem bem comprometido com o Senhor, mas a segunda qualidade, Jó era um homem que liderava espiritualmente a sua família. Importante. Versículo 5, Deus destaca isso. Terminando um período de banquetes, a palavra de Deus disse, Deus mandava chamar seus filhos e fazia com que purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Então,
Homens que estão aqui. Temos homens aqui? Tem? Ok. Meio fraquinho, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Você é um líder espiritual de sua família? Não aceite, meu irmão, desse pensamento cultural que sua esposa deveria cuidar da religião de sua família. Talvez esse seja um traço cultural, mas esse não é o traço espiritual. O homem de Deus lidera a sua família e vai orar em favor de sua família. E as mulheres dizem? Amém. E as mulheres querem que vocês façam isso. Então, essas duas qualidades, meus irmãos, sobre Jó, se ligam às virtudes, podemos dizer. Quando nós morremos, nós vamos ser lembrados mais por nossas virtudes do que por nossos hobbies, talentos, trabalho esforçado, títulos e status na sociedade. É muito importante que nós lembramos disso. E agora, vamos sair da casa de Jó, depois dessa análise, e vamos sair dessa terra. E vamos entrar na esfera espiritual, de onde o Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, está reinando. E vamos ouvir uma conversa entre o Senhor e Satanás sobre Jó. Então, eu convido você a seguir a leitura a partir de versículo 6. Versículo 6, a palavra de Deus disse: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Percebeu aquela descrição mais uma vez? Versículo 9. Será Jó que não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pudeste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fede tudo o que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar. Ele vai te amaldiçoar. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Que conversa complexa, hein? Mas está aqui. Está na palavra, para nosso benefício. Então, vamos analisar essa conversa aqui. E vamos perceber, pelo menos, vamos começar por o ser espiritual inferior, bem mais inferior. O que essa conversa revela sobre Satanás? Há pelo menos 3 fatos que o capeta não quer que você saiba, podemos dizer. Que esse trecho está revelando para nós. Primeiro fato: Satanás, de fato, é um ser real que rodeia a terra. A Bíblia não está negando a existência de Satanás. Pelo contrário, as escrituras estão repletas de provas que Satanás existia e existe. Inclusive, o apóstolo Pedro disse o seguinte aos cristãos, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz que estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E Jesus mesmo disse
que o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Então, não importa o que aquele colega de serviço ou aquele professor na universidade disse sobre sua fé, sobre Satanás. A negação daquele professor não está eliminando a realidade que ele existe. E a Bíblia revela isso para nós. Segundo fato sobre Satanás. Ele acusa e tenta os que seguem o Senhor, os filhos de Deus. Qual foi a acusação de Satanás contra Jó? Que a acusação foi o seguinte, que Jó servia ao Senhor pela prosperidade e proteção divina dada a ele, em vez do valor que Deus significava para ele. Isso fica nítido em versículo 9. Veja aquele argumento de Satanás sobre Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não pudeste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus irmãos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fede tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Veja bem, Jó não era incrédulo, um incrédulo. Ele era um seguidor do Senhor de sua época. Portanto, sabem disso. Os que não estão em Cristo, ainda que sejam sensíveis para com o Evangelho, Satanás não se preocupa com eles. Pois, de acordo com as Escrituras, eles são sujeitos à carne, o mundo e Satanás, até que o Senhor revele o Evangelho para eles. Então, meu amigo, minha amiga, ainda que talvez você está aqui hoje e talvez você esteja ainda em cima do muro com respeito ao Evangelho. Entenda a sua situação bem precária. Goste ou não, a Bíblia mostra que Deus está sendo controlada pelo sistema satânico e que você está andando condenada. E Satanás está contente se você é satanista, tanto quanto uma materialista, ou ateu, ou um amigão dos evangélicos, podemos dizer. Não importa quem você seja, Satanás continua te enganando, te controlando e te segurando, podemos dizer, em suas garras. E seu único escape é somente pelo Evangelho de Jesus. O único escape para mim é pelo Evangelho de Jesus. Então, pense sobre isso. Você está em Cristo Jesus? Ele está reinando em sua vida? O único escape, a única salvação. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce filho de Deus. Nós precisamos receber aquele perdão de nossos pecados e um relacionamento restaurado com o Senhor. Ele é o único caminho. Ele é a vida. Pense sobre isso. Hoje é o convite para você reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você tem dúvidas sobre isso, fala comigo depois do culto, fala com outra pessoa e resolva esta situação em sua vida. Vamos continuar aqui. Terceiro fato sobre Satanás. Eu gosto muito desse fato aqui. Ele não consegue tocar em um seguidor de Cristo sem a licença do Senhor Deus. Pode perceber em versículo 6 que ele tinha que prestar contas ao Senhor. Significa que
quem habita em você, se você está em Cristo, é maior do que aquele que está no mundo. Amém? E sim, Satanás é como um leão. Mas ele é um bicho acorrentado, podemos dizer, pelo Senhor. E nosso Deus controla a colheita dele. Então, esse é um pouco sobre o capeta. Vamos agora perceber o que essa conversa revela sobre Deus. É pelo menos 2 fatos que Deus quer que você saiba sobre si, sobre ele mesmo. Primeiro fato. O primeiro fato, basicamente, é o outro lado da moeda daquele último fato que eu falei para vocês. O Senhor está no comando de tudo. Isso tem a ver com ele sendo soberano. Versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E podemos dizer que Satanás tinha que vir com eles. E até Satanás, ele não é um ser autônomo. Ele tem limites. Deus é soberano sobre tudo, até todas as entidades espirituais. Segundo fato sobre Deus. E esse dói. Mas Deus permite que seus filhos passem por tribulações. Ele permite. Ele é soberano e ele permite. Isso volta para aquela categoria de teodiceia. Por que um Deus bom soberano permite sofrimento humano? Em particular, permite que seus filhos passem por tribulações. Deus permitiu que Jó fosse provado por Satanás e perdesse a prosperidade e a proteção divina. Nós vamos ver isso em alguns instantes. Mas a pergunta é por quê? Por que ele permitiu? De fato, Jó nunca vai saber por quê. Mas parece, eu vou tentar dar uma resposta, eu vou chutar aqui. Por quê? Parece que o Senhor aceitou o desafio, podemos dizer, de Satanás, para que ele fosse glorificado e engrandecido pela provação de Jó, se Jó continuasse adorando e sendo fiel ao Senhor. E além disso, nós sabemos em outras partes da Escritura que Deus permite as provações para aperfeiçoar nosso caráter. E penso que isso foi uma das razões aqui para Jó, sem dúvida. Meus irmãos, os propósitos de Deus para seus filhos é de longo prazo. E quando eu falar longo prazo, eu estou falando tem a ver com a eternidade. Então, ali, você pode manter seu dedo ali em Jó, mas pode vir comigo, Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, a partir de versículo 2, se você quiser, pode consultar. Tiago estava escrevendo alguns irmãos que estavam passando por tribulações, perseguições. E ele escreveu assim a esses irmãos, versículo 2 de capítulo 1 de Tiago. Meus irmãos, consideram motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, deixe-me fazer a pergunta para você. Qual é a sua provação agora? Nem sempre as provações nossas são ligadas às consequências de nossos pecados. No caso de Jó, não era assim.
e nem sempre em nossas vidas. Talvez seu momento difícil que você está passando agora seja seu melhor momento para glorificar o seu Senhor. Então, vamos sair um pouco desse ambiente onde essa conversa celestial ocorreu e vamos voltar à Terra. E vamos agora observar a provação que Jó enfrentou. Eu vou continuar a ler em versículo 13. 13. Tem muita dificuldade de falar 13. 12 mais 1. 24 dividido por 2. Tanto faz. Você vai chegar lá. Versículo 13. Diz a palavra de Deus. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus o atacaram e o levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro, segundo, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 17, enquanto ele estava falando, chegou o terceiro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 18. Enquanto ele estava falando, chegou ainda o outro mensageiro, o 4, e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Que notícia! Observe que ele perdeu tudo em uma vez só. Pode perceber a perda dele. A perda dele, primeiro, mexeu com o status dele na sociedade. Ele era um homem rico, mas não mais. Também mexeu com a maneira de sustentar sua vida. Muito importante para o homem conseguir se sustentar. E além disso, mexeu com o coração dele. Seus filhos e bem provável seus netos todos morreram naquela casa. Você tem uma janta familiar, você vai trazer, se você tem filhos, você vai trazer seus filhos. Então, qual seria a sua resposta diante de tanta tragédia? Qual seria a minha resposta? Bom, vamos ver a resposta dele. Mas antes de ler a resposta dele, se lembra daquela parte interior de Jó que eu mencionei, que nós destacamos, que ele era um homem que era bem comprometido com seu Senhor, ele liderava espiritualmente sua família. Aquelas virtudes, se lembra disso? Podemos dizer que eis o momento que o que estava dentro de Jó seria manifestado. É mesmo que esse copo de água que eu tenho aqui. Está vendo esse copo de água? Tem seu conteúdo aqui dentro desse copo. E se eu ficar apertando esse copo, com certeza o volume vai transbordar desse copo. Então, nós precisamos estar cultivando nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos estar
aproveitando esses meios da graça, como a igreja, a leitura bíblica, oração, comunhão com os outros, em momentos, em todos os momentos, não apenas quando a vida começa a se apertar. Pois o que está dentro de nosso coração vai se manifestar. Se o que está dentro de seu coração tem a ver mais com as preocupações do mundo, quando a vida começa a se apertar, isso é o que vai sair de sua vida naquele momento. Se você está com seus pensamentos em o que Deus deseja para a sua vida, isso vai impactar sua resposta diante de uma calamidade e uma dificuldade. Então, agora, vamos ler a resposta dele. Versículo 20. Ao ouvir isso, aquela notícia ruim, desesperadora, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra e em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou partir. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Que resposta inicial, louvável. E vamos analisar a resposta dele. Nós podemos ver 4 aspectos em sua resposta, dimensões aqui. Primeira é a resposta de desespero. Desespero. Naquela época, você pode perceber, versículo 20, ouvindo, ele rasgou o manto, mostrando que estava sem chão, e ele rapou a cabeça. Eu sei o que você está pensando nesse momento. E você precisa se arrepender daquele pensamento. Okay? Naquela época, essas eram formas de mostrar desespero. Significa que um crente, ainda que seja vitorioso em Cristo, ele pode chorar. Não precisa colocar uma máscara diante de momentos difíceis. Segunda resposta é de espanto. Humilhação e adoração. Versículo 1. Ele prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Eu confesso, é um momento muito difícil, uma tribulação, essa não é a minha resposta natural de adorar o Senhor naquele momento. Mas essa foi a resposta dele naquele momento. Terceira dimensão dessa resposta. Uma perspectiva divina. Uma perspectiva eterna. Versículo 22. Saí nu do ventre de minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu. O Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, 3 dimensões aqui. Podemos perceber que ele responder com sua integridade diante de Deus. Ou seja, ele saiu-se bem. Versículo 23. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Se eu puder dar a você uma lição de casa, tarefa de casa, seria o seguinte, que você lesse hoje, ou ao longo dessa semana, os capítulos 1 a 3 e 38 a 42 desse livro. Você vai perceber que essa tribulação, essa calamidade se torna pior. E não apenas pior, mas ele começa a pensar, por quê? Por que Deus permitiu e tudo isso?
E Deus finalmente responde a ele mais em frente. Então, seria uma boa reflexão para hoje, no dia do sábado cristão aqui. Mas, para começar a fechar essa reflexão bíblica, eu queria falar isso. Não serão seus bens ou sua força pessoal ou seus talentos que vão sustentar sua vida no meio de uma crise, mas será o que está dentro de você. Ou seja, será Deus, por meio de Cristo e sua graça atuando em você, no mesmo tempo que você anda em seus caminhos. E outra aplicação para nós é o seguinte: por que nós somos discípulos de Cristo? Por que você é um discípulo de Cristo? Se você ainda não é discípulo de Cristo, eu espero que hoje você se arrependa de seus pecados e entra no reino de Deus, confiando em Cristo apenas. Mas por que você é discípulo de Cristo? Para manter seu casamento? Ou, no caso de Jair, para arrumar um casamento, podemos dizer? Ou conseguir aquele sentimento bom em seu interior? Ou ter um espaço para cantar ou tocar música? Ou qual? Qual é o seu motivo? Eu não estou falando que esses não são motivos carnais, necessariamente, mas o que você vai fazer se Deus permitir que esses benefícios sejam ou eliminados ou não realizados em sua vida? Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos incontáveis que vêm da mão dele. Mas tenha certeza, meu irmão ou minha irmã, de que segue o Senhor, porque Ele é seu Rei. E Ele é o único que tem as palavras da vida eterna. E não somente por causa dos benefícios que Ele está lhe dando. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Aqui em alguns instantes nós vamos ter uma canção. E essa canção, inclusive, eu peço que o grupo comece a se preparar. Essa canção é o momento para nós respondermos a essa mensagem. A canção que é uma oportunidade de reafirmar que Deus é seu Deus. E você vai ser feliz com Jesus. Em momentos bons e em momentos não desejados. Mas deixe-me orar por nós. Senhor Deus, nosso Pai, e de fato o Senhor é nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Nós confessamos, reconhecemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E teu Filho Jesus é o único Salvador. Ele tem as palavras da vida eterna. Muitas vezes, Senhor, confessamos que seus planos não são claros para nós. Nós pedimos que o Senhor livre-nos do mal. Mas se o Senhor permitir uma provação, uma tribulação, uma calamidade não desejada, pedimos a tua graça, teu poder, teu sustento, para que nós sejamos fiéis ao Senhor e no fim possamos glorificar o Senhor. Nós temos essa visão que tudo vem do Senhor e pertence ao Senhor. E todos nós estamos diante de dias limitados aqui, que nós vivemos pela eternidade e para o bem de nosso próximo. Eu peço que o Senhor esteja com cada um aqui hoje, que essa reflexão vai a nossas casas,
que ficamos conversando sobre essas questões no momento de janta, almoço, e que o Senhor faça seu trabalho em cada um de nós, por meio de sua palavra que foi compartilhada aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,